realizar o socialismo, né? Pão, terra, paz. E aí, o desafio da revolução era construir a base material da nova sociedade e elevar o nível de consciência do proletariado, dialeticamente implicados. Não é primeiro um, depois outro. E como é que ele materializava isso, né? Concretizava isso nas propostas e nas medidas? Combinar a eletrificação com a alfabetização. Esse era um ponto que era crucial e não era colocado assim, olha, a eletrificação é para a base material, a alfabetização para a elevação do nível de consciência. As duas medidas se implicando mutuamente. A outra coisa é fazer isto apropriando-se do legado das sociedades anteriores. E é apropriando-se criticamente, não é copiando. E uma coisa que Lenin ele era obstinado, em todos os momentos colocava isso, a questão da formação do homem novo e da mulher nova. E nisso, a emancipação humana, com o destaque para a emancipação das mulheres, que, já corroborando o que Engels enfatizava, vindo de Fourier, que a emancipação da mulher numa sociedade é a medida da emancipação daquela sociedade, né, da emancipação humana. A questão da eletrificação com a alfabetização se concretizou como? Cada central elétrica construída era também uma base de instrução, a começar pela alfabetização. Então, o plano da eletrificação era também o plano da alfabetização. E a principal tarefa da juventude seria participar das brigadas de alfabetização, visitando todas as povoações para eliminar o analfabetismo. E aí houve uma série de medidas para organizar a instrução pública. No caso, a constituição do Comissariado do Povo para a Educação, para a Instrução Pública, presidido pelo Anatoly Lunacharsky, e a reconstrução do sistema educacional da Rússia. Construir escola, recrutar e formar professores, promover reforma na seleção e na promoção dos professores, do pessoal docente, organizar bibliotecas, se tivesse tempo, e mais no meu texto eu trato, de como a multiplicação de bibliotecas aconteceu nesse período. Caio Prado Júnior, que visitou lá, ele diz, olha, um país que tem tantas bibliotecas só pode ser um país de um povo alfabetizado. E então, no plano da alfabetização, era essa multiplicação. Associar a instrução pública à educação extraescolar. Não dá tempo para falar, mas a educação extraescolar era exatamente a proposta, a necessidade de trabalhar com os docentes formados nos períodos anteriores, porque eles detinham o conhecimento. No entanto, a política estaria na escola pela presença de um ideário, de uma ideologia, que era a ideologia da exploração, da elite, etc., para operários e filhos de operários que tinham que se formar como homens e mulheres novas, né? Então, ele organizou um sistema de educação extraescolar, que era desempenhada por quem?
pelas organizações, sindicatos, organização de mulheres, União da Juventude Comunista, tal, para tratar, analisar os conhecimentos científicos disseminados, socializados na instrução pública, à luz da perspectiva emancipacionista, da perspectiva socialista. E o que era colocado como formar o homem novo, a mulher nova? Jovens e adultos, crianças, jovens e adultos, solidários, cultos e profissionalmente muito capazes. E profissionalmente, entendido então como uma formação de profissionais e não adestramento para funções específicas. Que aí seria então essa conjunção da educação científica com a educação politécnica. Lunácharsky, numa reunião do Comitê Central, dizendo: somos pobres, temos pressa, por isso vamos trabalhar com ensino monotécnico. E Lenin pega a palavra para dizer: isso mesmo, camarada, somos pobres, temos pressa, e por isso mesmo precisamos começar desde já com a educação politécnica. Por quê? Porque a visão de formar profissionais com essa perspectiva emancipacionista, essa perspectiva do homem novo, e profissionais capazes de se ajustar às mudanças e de se formarem continuamente, né, e se aperfeiçoarem continuamente. Pois, na perspectiva da emancipação, o grande desafio era colocado para a emancipação das mulheres. E aí várias medidas que passavam por elevar o nível de instrução das mulheres, que no momento anterior não podiam estudar, né? Aí então ter escola, criar as escolas mistas, porque o que havia de formação, de instrução pública para a mulher era só a elementar e com classes separadas, turmas de meninos e turmas de meninas. Então foram propostas, aí questão do currículo, etc, etc. Eu trato um pouco também no meu texto. A elevação do nível de conhecimento das massas. E aí o próprio Sputnik, né, em 57, né, que revolucionarizou, que do ponto de vista da educação gerou uma rebordosa nos Estados Unidos. Como é que a Rússia, né, que eles nem falavam União Soviética, a Rússia consegue esse feito, né? E aí pesquisadores de currículo começaram a estudar a questão da estrutura das áreas do conhecimento no currículo, porque eles imaginavam que era isso que estava acontecendo na União Soviética, sendo que eles achavam que a União Soviética estava copiando o currículo dos Estados Unidos ao trabalhar com um método de complexos que se assemelhava aos métodos da Escola Nova dos Estados Unidos, tipo centro de interesses, tipo unidades de trabalho, etc., mas que colocavam o método, procedimento e recurso acima da apropriação do conhecimento. E, na verdade, com o método de complexos, que tinha essa característica de temas geradores e tal, mas o conhecimento, o conhecimento científico, a cultura, a apropriação da cultura, estava colocada em primeiro lugar. Então, criou uma rebordosa lá nos Estados Unidos e eles passaram
a dar atenção para a estrutura das matérias do ensino. A formação de cientistas e profissionais com alta capacidade tecnológica e o autodesenvolvimento das forças produtivas. O principal legado educacional foi o desenvolvimento da concepção de escola única do trabalho e os esforços empreendidos para sua edificação. Legado que se volta também para além da União Soviética, que foram ensinamentos para a luta do proletariado em todos os países, ontem e hoje. Contribuições a outros autores para pensar e repensar a educação, ainda nos marcos do capitalismo. A defesa da escola unitária e da politecnia, que tem alimentado a luta pela educação pública, gratuita, universal, laica e de qualidade socialmente referenciada, defendidas pelos movimentos e fóruns de educadores, estudantes e trabalhadores de várias categorias em âmbito internacional e em diversos países. Problemas relacionados à formação integral de jovens gerações, ao trabalho como princípio educativo, a inexorável relação entre educação e política, que são temas frequentemente recolocados, e a gente está vendo aí essa história da escola sem partido, né? E o principal legado, a valorização do saber, a necessidade de socialização do conhecimento elaborado, sua sistematização e organização para fins de ensino em situação escolar. E no Brasil, a expressão desse legado é a pedagogia histórico-crítica, cujo principal elaborador é o Deverval Saviani, que, por acaso, é meu irmão. Aqui ele é meu irmão, nos outros lugares eu sou irmã dele. Então é isso.